Oi pessoal, eu sou o André aqui da Black Box Câmeras Veiculares. Hoje eu estou gravando esse vídeo para você que comprou a nossa Black Box GP3, nossa Black Box GP Dual, quer mais informações, quer saber como a câmera funciona, todos os detalhes de operação da câmera. Eu vou gravar então uma espécie de um manual em formato de vídeo, demonstrando todas as informações, todas as características, detalhes e macetes na operação da sua Black Box GP3 e GP Dual. Então vamos lá. Eu já começo explicando por que nós estamos gravando esse vídeo com duas câmeras ao mesmo tempo. Tanto GP3, que a gente também pode comercializar com o nome GPX, e GP Dual, que a gente também pode comercializar com o nome GP2 Dual, varia um pouquinho de cada momento, cada ocasião que a gente tiver o anúncio disponível. As nomenclaturas podem alterar um pouquinho, mas são sempre o mesmo aparelho. Tanto o GP3 quanto o GP Dual são a mesma câmera. Eu vou explicar um pouco melhor sobre elas. Ambas têm uma câmera frontal e uma câmera interna, ou seja, são câmeras duplas, que te permitem filmar tanto o trânsito quanto o interior, a cabine, o que se torna uma opção muito interessante para quem utiliza o veículo com fins profissionais, frotas, motoristas de aplicativo, enfim, quem precisa transportar passageiros e filmar também as atividades do interior dentro do veículo na cabine. O que diferencia as duas? A GP Dual a gente comercializa somente na versão câmera frontal e câmera interna. A GP3, como o próprio nome dá a entender, além da câmera frontal e a câmera interna, ela acompanha também uma câmera traseira, que se conecta diretamente na câmera principal. Ela só precisa desse tipo de conexão, somente conectar aqui na câmera principal, não precisa de nenhuma instalação elétrica, nada do tipo. E deste modo ela passa a ser tripla. Então ela é uma câmera frontal, uma câmera interna e uma câmera traseira no mesmo aparelho, filmando o trânsito dianteiro, o interior do veículo, a cabine e o trânsito traseiro. Ou seja, ela é tripla. Mas, como mencionei, são os dois aparelhos, ou melhor, são os mesmos aparelhos. A GP3 é a versão com câmera traseira, a GP Dual é a versão sem câmera traseira. Elas podem ter essa inscrição Wi-Fi ou não, como vocês podem verificar. Também varia um pouquinho, de acordo com a nossa disponibilidade, mas são sempre o mesmo aparelho. As duas têm essa função Wi-Fi, eu vou explicar um pouco melhor como é que é. Então vamos começar a tratar um pouquinho aqui do kit de cada uma. Eu vou deixar a GP Dual mais de canto aqui, de cenário mesmo, porque tudo que eu falar da GP3, a GP2 Dual ou a GP Dual também tem. Então vamos selecionar aqui a GP3 para falar um pouco melhor neste vídeo. Começar falando sobre o kit que acompanha a câmera. Eu já me adiantei aqui, mostrei a câmera traseira, que acompanha no caso da GP3, não acompanha no caso da GP2, ou no caso da GP2 Dual ou GP Dual. A câmera traseira eu já falei dela. Acompanha o cabo de força para fazer a câmera operar, eu já falo um pouco melhor sobre ele. Acompanha um cabo de dados para você conectar, se você quiser, conectar a câmera ao computador usando esse cabo. Ela vai abrir como se fosse um pendrive e vai dar acesso às gravações. E também um suporte com ventosa, para você fixar a câmera no para-brisa. É assim que ela fica fixa no carro. Falando então de cada um dos itens que compõem o kit da câmera, suporte com ventosa é bastante padrão. Ele vem com uma película aqui, lembrar sempre de remover essa película. É fixado no para-brisa por meio de ventosa, por sucção. Muito importante, a parte de vidro do para-brisa que você estiver fixando o suporte tem que estar bem limpa e desengordurada. Do contrário, pode prejudicar a fixação. A câmera se conecta ao suporte somente por meio de encaixe. Só encaixar mesmo, ele vai dar um aperto. Você fixa no para-brisa na posição que preferir. A gente sempre indica por trás do espelho retrovisor interno, ali mais escondido, mais discreto. Dá o encaixe, certifica que essa área toda aderiu no vidro. Dá o encaixe assim, aperta essa espécie de alavanca, ela vai ficar bem fixada. Aqui você consegue fazer alguns ajustes de posição. Quando definir a posição correta, dá um pouquinho de torque aqui no parafuso, que ele vai fixar e não vai mais sair. Essa é a parte de fixação da câmera. Já a parte de alimentação, esse cabo é o cabo de dados, já falei sobre ele, vou deixar ele de canto.
A parte de alimentação é usando o cabo de força da câmera. Como é que ele é conectado? Bom, ele tem um padrão USB comum e acompanha este adaptador USB duplo para você ligar no acendedor de cigarro do veículo. Essa é a forma de alimentação padrão da câmera, de modo que uma porta USB vai ficar sendo utilizada para a câmera, outra porta USB vai ficar livre para você utilizar, por exemplo, o seu celular, deixar ele ali carregando, né? Pode utilizar numa porta USB do carro? Pode, mas se atente que deve ser uma porta USB para alimentação de acessórios e não uma porta, né, com corrente mais alta. Não uma porta somente para transferência de dados, como por exemplo é no rádio. Geralmente os carros mais modernos têm um USB propício para alimentar acessórios. A câmera pode funcionar com ele. Se ela ligar num USB de baixa corrente, ela vai ligar como se fosse no computador, somente no modo pendrive. Ela não vai operar como filmadora. Ela vai entender que você ligou no computador e quer baixar os arquivos, não é isso que a gente quer. Então, tratando da operação original dela, prevista, conecta o cabo aqui no adaptador USB duplo. Esse adaptador USB duplo no acendedor de cigarro. A gente tem aqui no escritório uma bancada simulando esse acendedor de cigarro. Conecto aqui. E esse tanto de cabo aqui que sobra, são aproximadamente 3,5 metros, eu consigo esconder pela moldura do carro. Aqui no vídeo vai aparecer, provavelmente aqui na parte de cima, um desenho mostrando como é que faz. Mas você somente precisa, ou pode, esconder esse cabo pelos detalhes de acabamento ali do veículo. Uma espécie de vão que existe entre o vidro e o teto, o forro do teto, você consegue esconder o cabo ali. Não precisa remover o forro, não precisa remover acabamento, nada do tipo, não precisa alterar nada da originalidade do carro. Você somente esconde o cabo pelos detalhes de acabamento, detalhes plásticos, detalhes de borracha, vai passando o cabo pelo para-brisa, desce pela coluna, passa aqui mais para o meio do painel, esconde ali, procura algumas partes fáceis de esconder, cada carro varia, tem a sua, né? Até alcançar o acendedor de cigarro. De modo que ela vai ficar instalada de forma fixa, sem cabos aparentes, sem nada pendurado. E quando você ligar o carro, eu vou simular aqui, ó, vou desligar o cabo de força para simular quando eu ligar o carro. Conecta na câmera, deixa a câmera sempre conectada dessa forma. Quando você ligar o carro, vai energizar o acendedor de cigarro, o cabo de força vai alimentar a câmera vai ligar. Como eu já tenho um cartão de memória inserido, eu vou tratar melhor sobre isso também, ela vai ligar e começar a gravar sozinha. Como é que eu sei que ela está gravando? Tem três indicativos. Essa bolinha vermelha piscando indica que ela está gravando. A contagem de tempo ali em cima, em vermelho, também indica que ela está gravando. E esse LED aqui, lá dentro, azul piscando, também indica que a câmera está gravando. Essas orientações até agora se aplicam tanto para o modelo GP3 quanto para o modelo GP Dual. Agora eu vou falar exclusivamente para a GP3 que tem câmera traseira. Eu pego aqui o cabo da câmera traseira, ele tem aproximadamente 6 metros, 6,5 metros nessa faixa. O procedimento é o mesmo, também vai aparecer aqui no vídeo uma ilustração demonstrando como fazer para instalar esse cabo. Mas você apenas vai escondendo ele pelos detalhes de acabamento, pelos detalhes plásticos ou borrachas ali de acabamento na extensão do veículo, vai só escondendo para não ficar nada à mostra, até alcançar a parte traseira do carro. Você pode fazer de duas formas, isso aqui acompanha o kit também. Você pode aplicar fita dupla face aqui no suporte, e esse suporte colar na moldura do vidro traseiro, lá da tampa de trás. Esse suporte de ferro aqui, metálico, ele permite ajuste. Não é porque ele é de metal que ele não tem ajuste, ele tem sim. Você só precisa aplicar mais força. Ele vai torcer um pouco, ó. Consigo mexer nele para subir e descer a câmera, né? Dessa forma você consegue instalar a câmera traseira sem ajuda ou sem recorrer a um técnico, né? Sem precisar remover nada, sem precisar desparafusar, nada do tipo no veículo, né? Mas se você quiser, também pode conectar, ou melhor, instalar ela no para-choque traseiro, exatamente como faria com uma câmera de ré. Ela acompanha também os parafusos aqui, mas nesse caso vai ser um pouco mais trabalhoso porque vai depender de mão de obra técnica, né? Você não vai conseguir sozinho, muito provavelmente.
A câmera pode ser instalada do lado de fora, mas de forma bem protegida, porque com o tempo, naturalmente, vai oxidar, né? A água que escorre aqui na câmera vai acabar oxidando aqui o conjunto. Ela suporta bem as ações do clima, tem uma certa tolerância à água, não pode ser completamente submersa, né? Não é completamente à prova d'água, mas pode ser instalada na parte de fora. Da forma mais protegida possível, a gente sempre recomenda. Então eu conecto, passo o cabo aqui todo escondido pela extensão do veículo, fixo a câmera traseira lá atrás. E essa parte aqui eu somente conecto na câmera principal, por meio de encaixe do conector, mais nada. Tem um conector aqui, conector da câmera traseira e o conector da câmera principal. Deixa eu botar o suporte aqui um pouquinho mais pro lado para poder ver. Eu vou interromper a gravação só para vocês poderem ver a câmera traseira conectando. Se eu apertar o botão OK aqui, eu interrompo a gravação. Ó, ela parou de gravar, não tem mais a bolinha vermelha piscando, nem a contagem de tempo, nem o azul piscando lá atrás. Conecto a câmera traseira. Conectei a câmera traseira, ela apareceu ali na tela. Podem verificar que tem a câmera traseira aparecendo aqui no quadradinho superior, à direita. Então eu tenho as 3 câmeras transmitindo e gravando ao mesmo tempo. Não, agora não está gravando porque eu interrompi, mas elas estariam gravando. Eu consigo alternar. Eu vou falar melhor sobre isso logo mais, mas eu consigo ir trocando aqui as câmeras, mostrar para vocês. Aperto esse botão aqui e vou trocando as câmeras. Só câmera interna, só câmera frontal. Desculpa, essa aqui é a traseira. Só câmera traseira, só câmera frontal. Essa aqui é a câmera frontal. Câmera frontal e interna, ou câmera frontal e traseira. Isso aqui é só a exibição na tela. Ela vai gravar as 3 sempre ao mesmo tempo. Eu só consigo controlar o que vai aparecer na tela de fato. Só realmente a exibição delas, né? Antes de eu falar sobre a operação da câmera, vou tratar de um assunto importantíssimo na operação de qualquer câmera veicular, em especial das câmeras veiculares que têm Wi-Fi, como é o caso aqui da GP3 e da GP Dual. É o cartão de memória. A câmera opera com os cartões de 32, 64 e 128. No manual da câmera está melhor detalhado quais são as autonomias de armazenamento que cada cartão fornece. Mas, muito cuidado. Infelizmente, tem muita pirataria, muito cartão de memória paralelo no mercado. E cartões problemáticos, cartões ou piratas, ou cartões até mesmo legítimos, mas que já chegaram no final da vida ou têm algum problema, vão comprometer completamente a operação da câmera. E eu vou mostrar para vocês. Tenho aqui no escritório... Bom, antes de eu mostrar, como vocês já viram, a câmera grava normalmente. Eu vou dar o comando aqui para ela voltar a gravar. Ela tem um cartão de memória inserido. Então ela liga e começa a gravar. Tá lá a bolinha vermelha piscando, com o LEDzinho azul também piscando e o tempo contando em vermelho. Então tá tudo certo. Eu liguei a câmera, ela começou a gravar. Deixa eu liberar um pouco de cabo aqui para mexer na câmera. Pronto. Tá gravando normalmente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação, desligar a câmera. Agora eu vou colocar um cartão de memória defeituoso na câmera. Esse aqui é um cartão que a gente tem no escritório, um cartão defeituoso. Um cartão provavelmente paralelo. Você comparando com o cartão original, você vê diferença aqui de cor, diferença na grafia. Vou colocar esse cartão para funcionar na câmera e mostrar que ela realmente não vai operar de jeito nenhum. Vou tirar o cartão bom que estava nela. Ó, comparando aqui os 2 cartões de cara, a gente já vê a diferença na impressão, na qualidade de cor, no realce ali, na nitidez do que está escrito e nas cores, né? Então esse aqui é o cartão bom, vou deixar ele num canto. Esse aqui é o cartão com problemas. Vou colocar na câmera. Vou simular aqui que eu liguei o carro, tirar o cabo, colocar o cabo de volta. Liguei o carro, a câmera vai ligar e teria que começar a gravar, porque ela já tem um cartão de memória inserido. Esperar a câmera ligar. Ela não fez nada. Não está piscando em vermelho, não tem contagem de tempo nenhuma e também não está piscando em azul aqui o LED. Eu vou dar o comando manualmente para ela gravar. Ó, apertei para gravar,
ela está pedindo para inserir um cartão de memória, mas eu já tenho o cartão de memória inserido, tá ali. Apertar de volta para gravar, nada. Eu vou tentar formatar esse cartão de memória. Acessa aqui o menu da câmera. Eu vou explicar como acessa. Eu estou pulando, adiantando um pouquinho o vídeo só para mostrar essa parte. Vou acessar o menu. Vou lá embaixo em formatar. Formatar, vou tentar formatar esse cartão. Ver se resolve. Ela pulou na hora. Aperto o botão OK. Ela dá um alerta ali de sem cartão. Não aceita a formatação. Volto aqui para a tela de gravação. Tentar gravar de volta, ela não aceita. Enfim, não tem o que eu possa fazer. A câmera está operando corretamente, o aparelho, a câmera. O cartão está inviabilizando a operação dela. Poderiam ser diversos erros. Ele pode sim gravar e corromper os arquivos. Ele pode comprometer a operação do wireless. A transmissão wireless fica caindo, fica instável, você não consegue fazer download dos arquivos porque o cartão está com problema, está muito lento. Então, tendo problemas no cartão, qual que é a nossa recomendação? Vou tirar esse cartão de memória, botar ele fora aqui, para a gente não se confundir com ele. Precisando de cartão de memória, e você vai precisar, claro, a câmera precisa de cartão de memória, a gente tem links de fornecedores de confiança para indicar. E a gente tem também cartões para comercializar junto com as câmeras. Nos anúncios da câmera, nas páginas de anúncio, tem essas informações. Tendo dúvidas, precisando, é só pedir. A gente tem sempre para indicar cartões de memória de procedência para você não ter dificuldades, não se incomodar na operação da câmera. Ó, tá lá gravando normalmente com outro cartão. Vou interromper aqui a gravação e a gente vai entrar agora em detalhes de operação da câmera. Vou deixar ela um pouquinho aqui de canto. Eu vou começar falando dos botões de atalho da câmera. Eu tenho a câmera aqui ligada e gravando. Este é o cenário normal de operação dela, porque ela vai fazer isso de forma automática. Ligou o carro, a câmera vai ligar e começar a gravar sozinha. Então, este é o cenário normal de operação dela. Eu tendo a câmera ligada e gravando, aqui embaixo tem alguns botões. Botão OK, botão menu modo, botão descer, botão tá ao contrário, botão subir, botão descer, botão de liga e desliga. Eu vou mostrar o que acontece quando eu aperto esses botões durante a operação da câmera. Vou começar pelo botão de liga e desliga. Se eu pressionar este botão por alguns segundos, a câmera vai desligar. Mas se eu somente der um toque nele, só um toque rápido, olha o que acontece. Ela desligou somente a tela. A câmera está ligada, está gravando, eu consigo verificar isso aqui pelo LED indicativo. LED azul, né, LED aceso indica que a câmera está ligada. LED piscando, azul piscando, indica que a câmera está gravando. Então, eu desliguei somente a tela, visando uma maior conforto, principalmente na rodagem noturna, né? Evitar que a tela aqui ilumine um pouco da cabine. Eu posso desligar e deixar tudo mais discreto. Aperto de volta aqui o botão de liga e desliga, só um toque para voltar a exibição na tela. Botão subir. Se eu apertar este botão uma vez, não sei se vocês repararam, aqui em cima, o ícone, apareceu o ícone de um microfone com uma espécie de um X vermelho. O que ele está me indicando? A partir do momento que eu apertei este botão uma vez, apertei este botão, apareceu esse ícone, a gravação ficou, ou a gravação de áudio ficou muda. Então a câmera não está gravando áudio, ela está com o áudio gravando só imagens e não áudio. A operação padrão da câmera é gravar imagem e áudio. Se esse ícone estiver ativado, eu desabilitei a captação de áudio. Se o ícone não estiver aparecendo, como acontece aqui, ó, não tem nada aparecendo, ela está gravando áudio normalmente. Se eu pressionar por alguns segundos o botão subir, vou mostrar o que acontece. Ela vai entrar no modo transmissão de wireless para a gente operar a câmera pelo wireless. Eu não vou falar isso agora, vou falar mais para frente no vídeo. Vai ter um índice aqui na descrição mostrando qual que é o minuto do vídeo que eu falarei sobre o wireless. Então eu vou pular essa parte neste primeiro momento. Pressiono mais uma vez aqui o botão subir para ela sair do modo wireless. Botão descer, se eu apertar uma vez, ela vai alternando
na tela a exibição das câmeras. Agora está só a câmera interna na tela. Agora só a câmera traseira. Cadê a câmera traseira? Tá aqui, ó. Agora só a câmera traseira na tela. Aperto mais uma vez só a câmera frontal. Aperto mais uma vez câmera frontal e interna. Aperto mais uma vez câmera frontal e traseira. Lembrando, isso aqui é somente a exibição na tela, somente o que eu estou vendo. Mas a câmera estará gravando as 3 imagens ao mesmo tempo. Passando para o botão menu modo, se eu apertar uma vez, ela vai sair do modo gravação, do modo filmadora, que é o modo que a câmera originalmente sempre inicia. Ali em cima tem um ícone de uma câmera filmadora. Se eu apertar uma vez, vai para o modo fotografia, ela vira uma câmera fotográfica. Então, se eu apertar aqui o botão que seria de gravar, ela vai fazer o registro de uma foto. Fez o barulhinho de uma foto. Vai operar como se fosse uma câmera fotográfica, não uma filmadora. Se eu apertar mais uma vez o botão modo, ela vai para a galeria de imagens. Na galeria de imagens, eu consigo navegar e ir buscando aqui todas as imagens que foram gravadas pela câmera. Ela inicia aqui na câmera frontal, vai para a câmera interna, vou navegando aqui nos botões e vou acessando as galerias. Cada imagem estará aqui, né, no aplicativo. Ou melhor, no aplicativo não, né, na galeria da câmera. Imagens da câmera frontal, imagens da câmera interna, imagens da câmera traseira também estarão aqui. É só eu ir navegando. Aperto mais uma vez, ou melhor, antes de falar um pouquinho sobre isso, aqui se eu estiver na galeria, vou pegar aqui essa imagem, por exemplo. Eu consigo apertar o botão menu de novo, me surgem, opa, deixa eu abrir ali a galeria. Se eu pressionar o botão menu, ele me dá a opção de deletar esse trecho de gravação que eu estou assistindo, se eu não quiser mais ele, ou proteger, se eu não quiser perder. Por quê? Porque a câmera grava de forma cíclica. Então, a partir do momento que o cartão de memória enche, ela vai gravar novas imagens por cima das mais antigas. Com o tempo, você vai perdendo imagens, para que a câmera possa gravar sem ter o problema do cartão de memória encher. Senão, com o cartão de memória cheio, ela pararia de gravar. Isso não acontece. Com o tempo, ela vai perdendo imagens. Se você não quiser perder aquele trecho de gravação, você somente protege ele aqui. Essa opção me dá a proteção. Eu não quero no momento. Vou apertar o botão menu para voltar. Aperto mais uma vez para sair da galeria. Volto aqui para o modo filmadora, que é o modo padrão de operação da câmera. Já esse último botão aqui embaixo é o botão OK, que ele dá o comando de gravar. Se eu apertar o botão OK, ela vai gravar. Se eu apertar o botão OK, ela vai parar de gravar. Normalmente, quando você liga a câmera e o cartão de memória, ou melhor, liga o carro e o cartão de memória estiver inserido, ela vai fazer isso aqui. Ela vai começar a gravar sozinha. Você não precisa vir aqui e apertar o botão de gravação. Então, este aqui é o cenário normal de operação da câmera. Ela vai estar ligada e gravando. Se você quiser interromper essa gravação, aperta o botão OK. E tem momentos que você vai precisar interromper essa gravação. Por quê? Para a câmera acessar o menu, as funções e configurações da câmera, eu preciso interromper a gravação. Eu já vou mostrar isso para vocês. Agora, tratando sobre esse último botão aqui na ponta, é o botão que acende os LEDs infravermelhos da câmera interna, para trazer uma melhor clareza do interior à noite, que é um ambiente bastante escuro. Diferente da rodovia, que tem as iluminações tanto do farol do veículo quanto da própria rua, né? Os postes. O interior não. O interior é um ambiente bem escuro, ainda mais em carros que tem película. Então, apertando aqui o botão, este botãozinho, ela ativa os LEDs infravermelhos. Vai ficar indicado aqui com o ícone de uma lua. Vocês conseguem ver ali. Ativará os LEDs infravermelhos, vai ficar melhor a gravação noturna. Se eu apertar mais uma vez, sai o ícone da lua, passa por ícone do sol, ela não está mais transmitindo o infravermelho. Neste ponto, uma consideração importante, a GP3 e a GP Dual
são câmeras tripla, no caso da GP3, e dupla, no caso da GP Duo, de acesso à nossa linha. Então, são câmeras com custo-benefício muito alto, boa, ótima qualidade de gravação, mas não é a nossa topo de linha. Então, se você faz questão da melhor imagem noturna, em especial do interior, a gente tem opções com imagem noturna mais potente, digamos. Os LEDs infravermelhos de outros modelos, como por exemplo a GP7 e a GP8, que são modelos topo de linha, eles vão iluminar com perfeição o interior. Na GP3 e na GP Duo, iluminam muito bem, mas considerando sempre o investimento que é feito no aparelho. É preciso pesar esse custo-benefício. Não é a melhor imagem noturna que a gente tem oferecido na nossa linha, mas é muito boa, vai cumprir com o papel de você ter resguardo na condução e nas ocorrências no interior do veículo. Já falei sobre os botões de atalho, vamos falar então dos menus de configuração e funções da câmera. Para acessar o menu, eu preciso primeiro interromper a gravação, apertando o botão OK. Ela não pode estar gravando para acessar o menu. Aperto o botão OK, parou de gravar. Não tem mais a bolinha piscando, não tem mais o tempo em vermelho, o LED azul não está piscando. A partir do momento que ela está ligada, mas não gravando, eu consigo, ou melhor, eu devo pressionar o botão menu por alguns segundos. Pressionando assim, por alguns segundos, ele abre o menu. Aperto uma vez, ó, logo que eu abrir, abrem as configurações. Apertando mais uma vez, eu tenho acesso às funções da câmera. Se eu apertar de novo, ela volta. Se eu der somente um toque, como eu já mostrei, ela vai lá para o modo fotografia e modo galeria. Não é isso. Eu preciso estar aqui na tela de gravação e segurar por alguns segundos. Aí abre o menu de configurações. Agora, estando no menu de configurações, eu vou tratar aqui das funções da câmera, configurações da câmera. Não vou poder me aprofundar, porque são bastante funções. Esse vídeo já vai ficar bastante longo. Se eu entrar detalhadamente sobre cada uma, vai ficar extenso demais. Vou tratar aqui dos pontos principais e dos pontos que você precisa conhecer para começar a operar a câmera. No menu, ou melhor, no manual também da câmera, que está disponível aqui para download no QR Code, que vem na caixa, a gente tem melhores detalhes mais aprofundados de cada uma dessas funções. Primeira função, resolução. Ela me permite escolher a resolução da câmera frontal em Full HD, HD ou VGA. Melhor, intermediária e reduzida. O que eu ganho com isso? Reduzindo a qualidade de gravação, reduzindo a resolução de gravação, os arquivos ficam mais leves, então eu ganho um pouco mais de autonomia de armazenamento. Se você não faz questão da melhor imagem, também não vai ter nenhum grande prejuízo reduzindo aqui a resolução de HD, por exemplo, de Full HD para HD, você vai ganhar um pouco de armazenamento. E se você realmente faz questão só de armazenamento, colocando em VGA, ela aumenta esse armazenamento. A gente tem no manual da câmera uma tabela mostrando um pouco melhor como é que são essas autonomias de armazenamento de acordo com as resoluções de gravação. Eu vou deixar aqui na resolução máxima de 1080. Função seguinte, Loop Recording, é uma função muito característica de uma câmera veicular. O que essa função faz? Ela permite que a câmera não pare de gravar assim que o cartão de memória enche. É a gravação cíclica, a gravação em loop. Como é que ela faz isso? Ela fraciona os arquivos, fraciona as gravações em arquivos de 1 minuto, 2 minutos ou 3 minutos. Vai até 5 também, até 5 minutos. Então, vamos supor, se eu mantiver em 3 minutos. Em 1 hora de gravação, 60 minutos, eu terei 20 arquivos de 3 minutos. É esse fracionamento de imagens que permite a câmera gravar de forma cíclica. Porque quando o cartão de memória encher, esse último arquivo de 3 minutos, ou de 2 minutos, ou de 1 minuto, ou de 5 minutos, ele vai ser gravado lá por cima do primeiro arquivo que foi gravado. E assim vai. Aí o arquivo seguinte, em cima do segundo arquivo que foi gravado. Arquivo seguinte, em cima do terceiro. E assim vai. É dessa forma que ela grava de forma cíclica, gravando novos arquivos por cima dos mais antigos. E ela só consegue fazer isso fracionando os arquivos. Se ela gravasse tudo num arquivo só gigante, ela não conseguiria. A partir do momento que o cartão de memória encher,
ela ia parar de gravar, ou você teria que apagar tudo de uma vez só. Por isso que ela precisa fracionar. E é mais fácil também você localizar um trecho de gravação em arquivos menores. Mais fácil se procurar, por exemplo, um carro na sua frente que fez alguma imprudência num arquivo de 1 minuto do que num arquivo gigante de horas, né? Então fica mais fácil dessa forma. Também, qual que é a sugestão? Manter em intervalos menores. Por quê? Primeiro, porque, como eu falei, fica mais fácil localizar os arquivos. Segundo, porque os arquivos ficam mais leves. Um arquivo de 1 minuto pesa muito menos que um arquivo de 2 minutos, que por sua vez pesa muito menos que um arquivo de 3 minutos. Então, tanto para você baixar esses arquivos, seja no computador, seja pela função wireless, é sempre positivo um arquivo menor. Então, recomendação minha, coloque em 1 minuto ou em 2 minutos. Não muito acima disso, porque os arquivos começam a ficar pesados demais e dá mais trabalho e demora mais manusear eles. Vamos para a função seguinte. Eu volto aqui, volto. Exposição, ela somente permite eu controlar a claridade da imagem. Fatores positivos ali, 1, 2/3 e 1/3. Positivos, você terá uma imagem mais clara. Negativos, uma imagem mais escura. Então, se você roda muito no período noturno, convém você utilizar fatores mais altos. Se você roda muito no período diurno, por exemplo, numa BR, né, que você tem contato da gravação direto com o céu claro, bem iluminado, isso ofusca de forma significativa a gravação, convém utilizar fatores mais negativos. Vamos deixar em 0 aqui, caso você... A minha recomendação também mantém em 0, caso você não queira se preocupar com isso. A função seguinte, detecção de movimento. O que essa função faz? Eu posso ligar e desligar ela. Ela permite que a câmera grave somente quando o carro se mexe. Então, se eu tiver essa função ligada e o carro estiver parado, a câmera não vai estar gravando, ou seja, não vai estar ocupando espaço no cartão de memória. Porém, existe um risco. O carro não está... Melhor, a câmera não está gravando, o carro está parado. Mas se lá na frente acontecer alguma coisa, a câmera não gravou. Então, a minha recomendação qual que é? Não ativar essa função. O propósito da câmera é operar sempre em conjunto com a corrente do veículo. Bateu a chave, ligou o carro, a câmera liga e grava junto. Essa é a operação correta dela. Essa função permite, digamos, livrar um pouco mais de espaço no cartão de memória, porque te permitiria gravar somente se o carro estivesse em movimento, mas tem um risco de você perder alguma gravação, porque o carro estava parado, mas lá na frente aconteceu alguma coisa. Eu vou manter desligado. A recomendação é manter desligado também. Gravação de áudio, eu habilito ou desabilito a captação de áudio, deixo sempre ligado, ou melhor, né, se depender da demanda de cada um, prefiro deixar com o áudio ligado, porque o áudio é importante. Você pode mostrar, por exemplo, os piscas da cabine, afivelamento de cinto, alguma conversa da cabine importante pode ser perdida se o áudio estiver desabilitado, né? Carimbo de data, ele te permite ligar ou desligar, que a impressão das informações de data e hora apareça na imagem. Então, junto com a imagem, vai aparecer data e hora, impresso, gravado na imagem. Se eu desligar, a imagem vai estar limpa, sem essas informações de data e hora. Se eu ligar, eu terei as informações de data e hora salvas, registradas na imagem. G-Sensor, o que essa função faz? Vou explicar um pouco melhor sobre ela. Vou abrir aqui a função, eu tenho as opções 2G, 4G e 8G. Para falar dela, eu preciso fazer uma breve introdução. Como eu falei, a câmera grava de forma cíclica, ou seja, com o tempo, novas gravações vão ocupando o espaço de gravações mais antigas. Então, com o tempo, eu perco imagens, eu perco gravações. Tem gravações, por exemplo, decorrentes de um acidente, de uma freada brusca, de alguma ocorrência de trânsito anormal, que eu não quero perder. É justamente esse o propósito da câmera. Mas, digamos que eu vou começar uma viagem aí de 20 horas pela frente, e logo no começo da viagem aconteceu alguma coisa importante que eu não posso perder. A câmera tem a função de, quando ela identifica uma oscilação na força G, ou seja, quando ela balança, quando ela chacoalha, porque o carro inteiro chacoalhou, seja porque sofreu uma colisão, seja porque ele freou de forma muito abrupta, né? Algo anormal, a câmera entende aquilo como um trecho delicado, um trecho perigoso que precisa ser salvo. Então, automaticamente ela salva aquele trecho. E aqui eu controlo a intensidade dessa sensibilidade do sensor. Então, se eu colocar em 2G, qualquer toquezinho do carro que balance a câmera
uma freada um pouquinho mais forte, ativa a função. 4G é intermediário, 8G o sensor fica menos sensível. Ela tem que sofrer um impacto maior, né, uma batidinha aqui maior na câmera e, por consequência, no carro, para que a função ative. Então, traduzindo, se eu me envolver num acidente, se eu me envolver numa ocorrência mais anormal de trânsito, né, que implique uma freada brusca, a câmera automaticamente salva aquele trecho. Ela entendeu que aquilo é importante e vai deixar salvo. Não precisa se preocupar em perder aquele trecho. E aqui eu controlo a intensidade do sensor, a intensidade desse balanço que a câmera vai sofrer, né? Recomendação minha, deixar em 8G. Por quê? Se eu colocar em 2G ou em 4G, o sensor fica muito sensível. Então, uma lombada que você passa um pouquinho mais rápido, um passageiro que saia do carro e bata a porta, a câmera vai entender que aquilo foi uma colisão e vai salvar aquele trecho de imagem. E esse trecho de imagem que ela salvou, ele não pode ser sobreposto. Ele não é objeto da gravação cíclica. Então, com o tempo, você vai começar a ter um monte de imagem, entre aspas, inúteis, né? Uma freada normal de sinaleiro, uma lombada que você passou, protegidas no cartão de memória, porque a câmera entendeu que foi um acidente. Não foi, porque estava muito sensível aquele sensor, né? Então, em pouco tempo, você só vai ter arquivos de segurança no seu cartão de memória. E esses arquivos não podem ser sobrescritos. Então, ela vai parar de gravar. Ela vai dar um alerta de cartão de memória cheio, vai dizer que não consegue mais gravar, porque todos os arquivos que estão lá no cartão de memória são arquivos de proteção, e não é o que a gente queria. Então, recomendação, deixar em 8G, porque aí sim ela precisa receber um contato um pouco mais substancial, de fato, uma colisão, ou de fato uma freada muito forte, para entender que aquilo foi um acidente e deixar salvo, para evitar que mais para frente o seu cartão de memória encha com os arquivos que não tinham significância, né? Não eram importantes como a câmera achou que era. Como eu recomendei, vou deixar em 8G. Eu terminei essas configurações, eu passo para as próximas. Aperto o botão menu mais uma vez. Agora eu caio aqui em outras funções e ajustes da câmera. Eu vou falar de cada um deles. Modo estacionamento é a mesma função que eu expliquei anteriormente. Aquela função que quando a câmera detecta uma colisão, ela salva aquele trecho. Mas no modo estacionamento, nessa função modo estacionamento, ela vai fazer isso com o carro estacionado e desligado, ou seja, com a câmera também desligada. Ela tem uma bateria interna, não serve para operar a câmera precisa sempre operar com o cabo de força, mas essa bateria é suficiente para ativar a função. Então, quando a câmera estiver desligada dentro do carro e essa função estiver ativa, estiver ligada, e o carro sofrer uma colisão, com a bateria interna que a câmera tem, ela vai ligar e gravar aquele trecho de imagem. Sendo muito franco, por que essa função não é tão eficiente? Porque ela depende da bateria interna da câmera, que é pequena, bateria de carga baixa. E baterias estão sujeitas a, entre aspas, viciar e perder a capacidade de carga de qualquer aparelho. Com o tempo, a bateria da câmera vai estar mais fraca, né? Ao passar do tempo, passar de ano. Então, quando a bateria não estiver tão boa assim, a função não vai estar muito bem operante. Ela não vai ter bateria suficiente para ativar a função. Então, claro, isso é um problema da câmera mais usada mais para frente, não da câmera nova, mas vai acontecer, é fato, né? Como o celular vai também perder a capacidade de carga. Então, se você precisa muito gravar as atividades do veículo estacionado, ou melhor, ao redor do veículo estacionado, né? Por exemplo, você deixa o carro em estacionamento pago para trabalhar todo dia, lá estão batendo na sua porta, o carro está aparecendo riscado, você quer gravar. Minha sugestão, conectar a câmera em um power bank. O cabo de força, o mesmo power bank se usa em carregadores de celular. Não é para carregar seu celular, esses carregadores portáteis. O cabo de força tem padrão USB, então é só você tirar o USB do acendedor de cigarro, o cabinho USB da câmera e conectar no power bank. Ela vai ligar da mesma forma, operar corretamente como filmadora. Dessa forma você vai ter aí sim filmagens eficientes do veículo estacionado e desligado. Próxima função, data e hora, como o próprio nome diz, só para configurar a data e hora correta do aparelho, né? Nesse momento aqui está correto. Hoje é dia 27 de agosto de 2024, são 16h25. Tá certo? Aperto aqui o botão menu para voltar. Autodesligamento, ela não tem muita utilidade. Eu vou explicar. Ela permite que a câmera se desligue sozinha quando
ela estiver ligada, mas não estiver gravando. Por exemplo, se você ligou a câmera sem cartão de memória, ou se você manualmente interrompeu a gravação dela, e ela ficar ligada por mais de 1 minuto ou de 3 minutos, ela vai se desligar. Então, quando ela estiver em standby, ligada, mas não gravando, essa função permite desligar a câmera. Não tem tanta utilidade assim. Então, vou manter desligado. Opa, saí do menu. Vou apertar aqui o botão menu de volta. Vamos lá. Função protetor de tela, eu já expliquei que existe um atalho para acessar essa função também, né? Mas ela permite desligar somente a tela da câmera depois que passar esses intervalos, que eu configuro como eu quiser. Então, se eu configurar, por exemplo, em 3 minutos, depois de 3 minutos que a câmera ligar, a tela vai se desligar e vai permanecer desligada por todo o trajeto, a não ser que manualmente eu ligue. Então, para evitar de eu ter que sempre ficar desligando manualmente a tela, eu posso já deixar configurado para a tela se desligar sozinha. E aqui são os intervalos. Passo para a próxima função, som das teclas. Ela só ativa e desativa esse barulhinho que faz quando eu navego nas teclas, né? Ó, desliguei, ela não vai mais fazer barulho. Ó. Vou deixar ativado porque é assim que ela vem original. Linguagem, configura as linguagens da câmera, em especial para o português. Vamos deixar o português mesmo. É a língua aqui nativa nossa, né? Wi-Fi, eu já vou explicar um pouco melhor. Frequência, para resumir, pode não alterar, deixa da forma que vem. Formatar me permite zerar o cartão de memória da câmera. Seja porque, por gosto, né? Eu quero simplesmente apagar tudo que foi gravado. Seja porque o cartão de memória apresentou algum problema. Sempre que o cartão de memória apresentar algum problema, a primeira indicação, a primeira providência é tentar formatar esse cartão de memória. Zerar tudo que foi gravado. Pode corrigir, pode não corrigir. A segunda providência é justamente essa função aqui, configurações padrão. O que ela faz? Ela restaura as configurações padrão da câmera. Se eu apertar OK aqui, ela restaura. Você recebeu a câmera, mexeu, fez algumas configurações. A câmera está estranha. Você não está entendendo direito a operação, ela está fazendo algumas coisas estranhas. Pode ser que você tenha ativado alguma função que você não entendeu ainda como é que funciona. Então, qual que é a recomendação? Ativar essa função configuração padrão, que ela volta para a configuração de fábrica, na configuração que ela deve operar sem nenhuma interrupção por alguma função que você tenha ativado. Versão é uma questão bem nossa aqui, só para a gente saber qual que é o software que está instalando na câmera. Não precisa se preocupar com isso. E eu acabei. Tratei já das funções e configurações da câmera. Eu vou aproveitar que eu estou aqui nas funções Wi-Fi, que eu não falei delas ainda, e vamos tratar então da conexão Wi-Fi, da operação Wi-Fi que a GP3 e a GP Dual oferecem. Então vamos lá tratar de um grande destaque da Black Box GP3 e da Black Box GP Dual, que é a conexão wireless. O que essa conexão faz? Ela permite parear a câmera com o celular, né, somente estando próximo da câmera, não é um acesso remoto. Ela permite parear o seu celular com a câmera para acessar configurações, acessar galeria, verificar o que foi gravado e também baixar isso para o celular. Então, vou mostrar como é que funciona essa operação. Aqui no menu, que eu estava tratando anteriormente, né, aqui antes no vídeo, tem a função Wi-Fi e tem essa função Wi-Fi app QR Code. O que é isso? Se eu apertar... Opa, deixa eu voltar para o menu. Se eu apertar a função Wi-Fi app QR Code, eu tenho acesso ao QR Code para baixar o aplicativo da câmera. Só escanear esse QR Code vai me dar o canal, o link, para baixar o aplicativo da câmera. Eu já tenho baixado no celular. É este aqui, ó. Aplicativo de nome ViDure, com 2 i, ViDure. Baixo o aplicativo no celular. Aperto aqui para sair. Eu ativo a função Wi-Fi clicando ali em Wi-Fi. Opa, apertei o botão errado, espera aí. Se eu clicar em Wi-Fi, ele vai ativar o Wi-Fi da câmera. Eu não vou fazer isso por aqui, por quê? Porque eu vou mostrar outra forma de ativar o Wi-Fi. Eu vou sair do menu, saio do menu, saio novamente do menu. Aqui, se eu pressionar por alguns segundos o botão descer, ele vai, ou desculpa, o botão subir aqui, ele vai ativar a transmissão wireless. Vamos ver. Pronto, ela entrou no modo
Wi-Fi. Está transmitindo. E aqui ela me deu duas informações importantes. Primeiro, o nome da rede. O nome da rede da câmera é esse aqui, ó, Action Cam e uns números. E aqui, a senha da rede. O nome da rede pode variar, a senha também, depende de versão do aparelho que a gente está comercializando. Mas aqui sempre vai ter essa informação, nome e senha. Eu fiz isso, aí eu pego o meu celular e vou procurar as redes próximas da câmera. Abro aqui o wireless do meu celular. Certifico que a câmera está nessa tela aqui, transmitindo. Abro as redes próximas do meu celular. Procuro a rede da câmera, essa aqui, ó, Action. Peço para conectar. Coloco exibir senha, para não ter erro de digitação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conectar, beleza. Vai conectar, vai informar que não tem internet, tá certo. Isso aqui não é uma rede para navegar, é só uma rede para parear celular com câmera. E aqui, antes de abrir o aplicativo, vou ficar muito atento. É um ponto fundamental na operação da câmera. Procuro aqui os alertas do meu celular. Olha aqui, ó. A rede da câmera não tem acesso à internet. O meu celular emitiu esse alerta. Tanto o Android quanto o iPhone vai emitir esse alerta. E eu preciso obrigatoriamente, senão não vai funcionar, vai ficar caindo, vai derrubar a rede da câmera. Eu preciso vir aqui, não perguntar novamente e confirmar o OK. Como eu demorei, ela perdeu a conexão. Vou colocar de volta ali. Deixa ela conectar, daqui a pouco vai aparecer o alerta de novo. Eu demorei para selecionar, o celular já derrubou a rede. E esse é o problema. Se eu não selecionar aquele alerta, o celular entende que eu estou conectado numa rede que não tem internet, e isso é normal, e vai ficar derrubando. Eu não vou conseguir operar a câmera. Procuro aqui as redes, confirmo, beleza, eu quero permanecer conectado. Você vai ter que fazer isso tanto no Android quanto no iOS. Se eu não confirmar esse alerta de que a rede não tem internet, o celular vai ficar o tempo todo derrubando a rede da câmera, não vai operar direito, vai ficar caindo, vai ficar instável, e vai aparecer um problema de operação da câmera e não é. É só porque o celular está derrubando a rede. Conectei, certifico que eu estou conectado ali. Estou conectado, ela informa que não tem internet, está certo. Abro aqui o aplicativo. Ele está buscando a câmera. Já identificou a câmera e abriu. É simples assim, não tem nenhum mistério. Conectar na rede da câmera, tem as informações ali na tela da câmera de nome e senha. Conectei na rede da câmera, confirmei o alerta de que a rede não tem internet, abro o aplicativo, está feita a conexão. Bem simples. Uma vez que eu acessei o aplicativo, eu consigo agora visualizar as imagens da câmera diretamente pelo aplicativo. Tudo que a câmera está gravando vai aparecer aqui no meu celular também. Aqui eu consigo deitar a tela, tem esse botãozinho para ficar em paisagem ou na vertical. Deixa eu botar a câmera aqui mais em destaque para a gente poder ver. Pronto. Aqui eu troco as telas, tá vendo? Aqui em cima mudou para a câmera interna, cadê ela? Ou melhor, para a câmera traseira. Ela está aqui, ó. Se eu apertar de novo aqui, só a câmera frontal. Desculpa, só a câmera interna. Se eu apertar de novo, só a câmera traseira. Se eu apertar de novo, só a câmera frontal. Se eu apertar de novo, frontal e interna. Vou deixar assim, dessa forma. Aqui é só a visualização. Aqui embaixo, esse ícone aqui de uma ferramenta, eu abro as configurações da câmera. Então eu vou clicar aqui. A câmera fez um barulhinho, ela deu uma espécie de apito, indicando que recebeu o comando. E aqui eu tenho tudo que eu falei anteriormente de configurações e ajustes da câmera pela própria tela, também tem aqui no aplicativo. Então eu não vou tratar de novo, né? Aqui eu tenho outros ajustes, ou ajustar de outra forma pela conexão Wi-Fi. Deixa eu voltar aqui. Tô errando o botão. Pronto, aqui ó. Vai voltar para a tela de gravação. Se eu apertar esse botão aqui, ele vai pausar a gravação. Só para indicar para vocês ali, ó. Tá escrito REC e uma contagem de tempo em vermelho, indicando que ela está gravando.
Se eu apertar aqui, ela para de gravar. Gravação pausada. Se eu apertar de volta, ela volta a gravar. Se eu apertar esse botão, ela faz uma foto. Fez uma foto. Se eu apertar de novo, faz uma foto. Se eu apertar aqui, em cima ela volta a gravar, que é o que a gente quer. É uma câmera filmadora, não uma câmera fotográfica. Aqui embaixo, ficheiro da câmera, eu acesso as gravações que eu fiz com a câmera e estão no cartão de memória. São as gravações que eu fiz agora. Deixa ele carregar um pouquinho. Gravações mais antigas. As gravações de agora. Tá baixando ainda. Vou pegar aqui umas que eu já tinha utilizado no cartão, né? Gravações mais antigas. Abri, por exemplo, essa aqui. Gravação da câmera interna. Gravação da câmera frontal. No modelo triplo, que é o caso da GP3, eu vou ter fronterno, interno e traseiro. Frontal, interno e traseiro. As três juntas aqui. Só se identificar pela imagem, né? No modelo duplo, só frontal e interno. Se eu clicar sobre elas, como eu já mostrei, ela vai reproduzir. Vou pegar uma gravação aqui que a gente já fez o download. Aqui, ó, por exemplo, transferido. Se eu abrir o arquivo e apertar aqui em... Opa, esse aqui eu já fiz o download, né? Deixa eu voltar. Se eu abrir este aqui, por exemplo, e apertar em transferir, ele vai fazer o download. Vai indicar aqui o percentual de download que eu vou fazer. Alguns pontos importantes. Primeiro, a transferência, esse tempo de transferência do download está totalmente condicionado com a qualidade do cartão de memória. Então, o cartão de memória paralelo, cartão de memória antigo, cartão de memória que está, entre aspas, aí, cansado, né, com problema, vai demorar bastante. E também com o tamanho do arquivo. Lá na função Loop Recording, eu consigo controlar o tamanho dos arquivos gravados pela câmera. Então, quanto menor aqueles arquivos, mais fácil de baixar. Se eu tiver arquivos de 1 em 1 minuto, na gravação Loop Recording, é mais fácil baixar um arquivo de 1 minuto. Se eu tiver lá em 5 minutos, é muito mais pesado. Eu vou cancelar a transferência porque eu não quero. Quando eu chegar aqui até o final, está em 20%. Quando chegar ao final, vai indicar somente ali que a transferência está concluída. Eu vou cancelar a transferência, porque eu não quero esperar isso tudo aqui na gravação do vídeo. Vou pegar, por exemplo, um arquivo que já foi transferido. Eu já fiz isso anteriormente. Vou pausar ele e mostrar aqui algumas opções que aparecem. Eu posso simplesmente assistir o arquivo. Posso editar o arquivo, reduzir o tamanho dele, né, caso eu queira compartilhar só um trecho em específico. E algo super interessante que a câmera tem é essa opção aqui, converter em MP4. O que ela faz? Se eu clicar aqui, ele vai me indicar ali, ó. Vai demorar bastante porque, como eu comentei, é um arquivo maior e o cartão de memória que eu estou utilizando aqui também já não está na melhor saúde. Mas enfim, ele vai converter esse arquivo para MP4. MP4 é o arquivo, o formato de arquivo que os celulares leem. O arquivo gravado pela câmera não é MP4, é um arquivo AVI. Então, ele não roda diretamente na câmera. Desculpa, não roda diretamente no celular. Ele roda na câmera, roda no aplicativo, estou aqui assistindo normal. Mas se eu quiser baixar lá para a galeria do meu celular, se eu quiser compartilhar pelo WhatsApp, eu preciso converter ele em MP4. Do contrário, depois que eu fiz o download, ele vai para minha galeria, mas no celular ele não vai reproduzir, porque ele é um arquivo AVI e o celular só lê MP4. Então, o aplicativo te dá a opção aqui de converter em MP4, que aí fica mais fácil você compartilhar ele, subir, mandar pelo WhatsApp, mandar para o YouTube, etc. Né? Eu faço essa conversão, o aplicativo dá essa possibilidade. Esse aqui é um arquivo que eu já fiz o download, mas eu estou acessando ele no cartão de memória. Não foi aqui que ele foi feito o download. Ali em cima aparece
os ficheiros transferidos, ou seja, os arquivos transferidos, serão movidos para álbum local. Se eu clicar aqui em álbum local, aí sim eu acesso tudo que já foi gravado. Tá lá o arquivo que eu baixei hoje. Eu consigo aqui assistir, compartilhar, ou melhor, as mesmas configurações que eu mostrei antes, eu também tenho aqui nessa tela. Só que nessa tela não está mais no cartão de memória. Nessa tela está no aplicativo, na memória do celular. Isso aqui eu não perco. Ela não vai... vai ficar, entre aspas, salvo aqui no aplicativo. Isso aqui já está tudo baixado. Esse aqui, por exemplo, é uma imagem antiga que nem está mais no cartão de memória, mas eu ainda consigo assistir ela no aplicativo. Eu já fiz a conversão em MP4, então eu consigo, por exemplo... não fiz ainda. Essa aqui falta fazer. Mas enfim, se eu tivesse feito, eu conseguiria compartilhar, conseguiria baixar na galeria do celular mesmo, né? Assistir na própria galeria do celular. Outro ponto importante, deixa eu voltar aqui. Eu voltei aqui para o cartão de memória, né? Aqui em cima tem duas opções, instantâneo e bloqueado. Instantâneo são as fotos que eu fiz, as capturas de tela no modo fotografia. Bloqueado são os arquivos salvos pela função G-Sensor, eu já falei sobre ela aqui no vídeo, e pela função de estacionamento. Essas duas funções, elas salvam arquivos de segurança. Esses arquivos de segurança, eles não vão ficar junto com os outros aqui, ó. Não vai ficar junto, misturado aqui com todos os arquivos, né? Ele vai ficar aqui, ó, em bloqueado. Então, que nunca aconteça, mas se você sofreu um acidente, teve uma freada brusca, um impacto, você pode não achar exatamente aquele trecho de imagem que está procurando, porque ele foi bloqueado pela câmera, ele vai estar lá em bloqueado. Não vai estar aqui em ciclo, que são todos os arquivos, né? Você procura ele, então, em bloqueados. Mostrar outra coisa aqui do aplicativo. Eu ainda estou no aplicativo e ali eu estava no cartão de memória, né? Ficheiro da câmera é o cartão de memória. Se eu voltar, vou sair aqui do cartão de memória. Vou sair mais uma vez. Vou sair aqui da tela de conexão. Aqui na tela inicial, que eu ainda não acessei a câmera, eu tenho o álbum. Opa, saí do aplicativo. Eu tenho o álbum. Álbum é tudo o que eu, como eu falei ali um pouquinho antes, tudo que eu já salvei no aplicativo, não mais no cartão de memória. Se eu salvei no aplicativo, isso aqui eu não perco mais. Posso trocar a câmera, posso trocar o cartão de memória, posso não ter mais a câmera. Isso aqui vai ficar salvo no aplicativo, usando também a memória do seu celular, né? Vai ficar salvo no aplicativo. E se eu clicar ali, aqui ó, em todos, se eu clicar e fizer a conversão em MP4, também vai ficar salvo na galeria do seu celular. Deixa eu voltar e deixar aqui na tela inicial. Então é isso, pessoal. Essa é a operação da câmera pelo wireless, né? Eu posso acessar tanto as configurações da câmera, as configurações ali, né? Quanto a galeria, quanto as gravações, diretamente pelo meu celular, sem precisar conectar a câmera no computador. Agora acessar aqui a galeria. De forma bastante prática, pelo meu celular, né? É interessante para quem está usando o carro o dia inteiro, não consegue parar em casa direito para baixar as imagens, eu posso fazer isso aqui pelo celular. O aplicativo te dá essa possibilidade. Essas são a operação resumida da Black Box GP3 e da Black Box GP Duo. Eu espero ter trazido aqui tudo de forma clara, objetiva, apesar do tamanho do vídeo que sempre acaba ficando longo, mas eu preciso tratar de cada uma dessas coisas, né? Espero que a câmera seja útil, que a câmera agrade. A gente está sempre à disposição, precisando, é só fazer contato. Junto com o kit da câmera vem um cartãozinho de boas-vindas nosso também, com os nossos dados para contato, WhatsApp, e-mail, site, redes sociais. Precisando, a gente está sempre à disposição. Um abraço e obrigado.